considero assim, até agora, do que a gente leu, eu considero um capítulo de suma importância. E talvez se a gente tirasse esse capítulo do livro, né? Como a gente está trabalhando no livro, a gente ficava sem um entendimento praticamente de que é justiça, né? Porque o capítulo 6 ele vai fazer uma abordagem de Jesus, né? Eu percebi que o Carlinhos traz essa encarnação da justiça, né? Porque aí nesse caso Jesus é a encarnação, né? Visível, né? Da justiça de Deus, né? E aí o capítulo ele trabalha muito bem, o Carlinhos trabalha muito bem essa questão, né? Do exemplo de Jesus, né? Do que ele fez, né? Das suas atitudes. Eu achei muito massa que o Carlinho trouxe também a questão da jurídica, né? A questão jurídica, eu achei muito massa essa lide, né? Os problemas, né? De justiça, os exemplos. Então, assim, iniciando, né? O capítulo 6, né? Para mim, já fiz uma série de marcação. A gente gosta aqui, Carlinho, quando a gente está trabalhando os livros, a gente gosta de todo mundo ler, né? A maioria lê o livro, né? Os textos, e a gente vai fazendo marcações, né? No livro, anotando, e a gente vai discutindo aqueles pontos interessantes que tem muitos pontos que chega a ser como um acordo, né? Os pontos. E aí, eu queria ouvir o Carlinho, né? Na verdade, eu queria que o Carlinho começasse, fizesse essa introdução, né? Do capítulo 6, né? Explicando como é que foi, Carlinhos, como é que foi esse pensamento sobre a questão da justiça de Deus em Jesus, né? Que eu acredito que é um desafio até escrever. Acho que você já falou até com relação a isso, que foi um grande desafio trazer esse capítulo 6 para o livro. Que legal. É sempre primeiro uma alegria estar com vocês conversando sobre esse capítulo aí, sobre esse artigo. Depois vocês me falam como é a dinâmica, se vocês já leram e querem levantar as questões. Assim, Carlinhos, nós lemos, né? Já fizemos os apontamentos, mas o senhor pode fazer essa introdução, pode explicar como é que foi, pode falar, e aí você fala aí 20, 30 minutos ou mais, Tá bom. e aí a gente pode já pontuar nossas dúvidas, o que ficou, né? De dúvida, Tá bom. né, de algum esclarecimento, né? Então, quando o Valdir, que estava organizando esses textos, ele ligou para mim e disse: ó, rapaz, nós nem tínhamos lhe chamado. Nós chamamos os outros que iam produzir. Alguém falou no grupo que alguém tinha que escrever sobre a justiça em Jesus e que você seria a pessoa ideal para isso. Você topa? Aí eu disse: vixe, cara, falar sobre justiça em Jesus é fácil, mas no meu contexto, a justiça tem implicações legais, tem implicações da partilha de bens ou do problema dos bens que as pessoas possuem. A justiça diz respeito à posse de terra, a possuir casa, as relações matrimoniais, relações familiares. Bem, e aí eu me senti limitado, eu disse para ele: eu vou começar a rascunhar, mas eu estou me sentindo limitado porque eu não sou da área do direito. E eu tenho muita dificuldade de mexer em temas que ele demande aspecto técnico. Mas eu tenho um amigo meu, o Arnaldo, que ele é advogado dentro do Exército e é professor de direito. E eu compartilhei algumas coisas com ele, ele achou algumas coisas muito interessantes, porque eu parti desse enfoque da justiça em Jesus, né? Quando a gente pensa em Jesus, a gente está sempre pensando em punição. A justiça para punir o opressor, ou a justiça para punir aquele que tirou o bem que a gente possui, a gente sempre pensa nessa direção. E em Jesus tudo indica que a justiça tem um vínculo muito profundo com a vida. É difícil você pensar em Jesus falando de justiça sem vincular ao amor de Jesus. É difícil você pensar em falar de justiça em Jesus sem perceber a graça. Mas no cotidiano a punição acontece. A punição acontece, ela às vezes é pedagógica, mesmo os centros de ressocialização para adolescentes infratores, quando eles foram criados pensando na recuperação do garoto. Eles não foram criados na época pensando em fazer daquele espaço um confinamento, onde o menino se torna mais violento, onde ele vai aprender muito mais sobre os mecanismos de roubo, de assassinato e de assalto. Então, hoje, realmente, dependendo desse ambiente,
ele é um ambiente complexo e muito difícil. Mas, se o garoto vai, ou o cidadão, o homem, a mulher, né, eles são punidos por causa de um mal que fez. Quando a gente vai para o Evangelho, que diz que Deus faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons, é nesse sentido que a justiça de Deus pensa em dar sol e chuva para os bons e para os maus. No nosso contexto, os bons têm direito à chuva, o chamado cidadão de bem tem direito aos bens, né? Mas o cidadão que não é o chamado cidadão de bem tem direito à punição. O que cabe a ele é a punição. E no Evangelho, Jesus vai dizer que todos são dignos de sol e chuva. Quando eu olho isso para no Evangelho e tem as regras do dia de banho de sol, aí eu digo, que engraçado, acho que os caras criaram a regra do banho de sol sem nem perceber que é Jesus que está dizendo que ele tem direito a um banho de sol, que ele tem direito ao sol, que ele tem direito a um espaço de... Bem, então, essa foi, para mim, a novidade no Evangelho, que era essa ideia de que Deus faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Um outro aspecto tem a ver com a interioridade. O sujeito vai para a academia, ele aprende sobre vários aspectos do direito, ele se torna um magistrado, mas se ele não cuidar da interioridade, ele se corrompe. E aí Jesus vai dizer sobre isso. Jesus diz assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Quando Jesus diz a vossa justiça exceder muito a dos escribas e fariseus, ele não está falando sobre o extremismo da justiça. Ele está falando sobre a radicalidade da justiça. E radicalidade no que diz respeito à raiz. Ele está falando da raiz da justiça. Eu uso a palavra radicalidade para falar da profundidade. Então, Jesus está falando o quanto é profundo, né, o aspecto da justiça no Evangelho. Tiago vai falar sobre isso. Tiago fala algumas coisas sobre justiça, mas tem um tema no capítulo 3, quando ele diz que não pode de uma mesma fonte surgir água doce e água amarga. A fonte de água doce vai sempre produzir água doce, a fonte de água amarga vai sempre produzir água amarga. Então, nesse sentido, o Evangelho leva o magistrado, o promotor de justiça, o pai de família, a mãe de família, o pastor, o líder, aquele que em alguma instância precisa lidar com a justiça e tem as marcas do Evangelho, a pensar na justiça a partir da sua interioridade, a partir do seu coração. Isso é muito evidente em Jesus. Esse é um aspecto. O outro aspecto, assim, que para mim é novidade no Evangelho, e ele vai afetar a jurisprudência em vários países, esse meu amigo, que é professor de direito, ele acha que foi exatamente essa fermentação do Evangelho. Claro, ele usa a expressão cristianismo, mas eu não gosto muito da palavra cristianismo. Eu tenho muita dificuldade com a palavra cristianismo no nosso contexto. Os discípulos foram a primeira vez chamados de cristão, naquele contexto fazia sentido. Mas hoje não, você pode ser cristão neopentecostal, você pode ser cristão fazendo símbolozinho de arma, você pode ser cristão na Idade Média e queimar os hereges do outro lado. Então, o cristão é um negócio muito complicado. Então, quando fala assim, você é cristão ortodoxo, você é cristão católico, você é cristão protestante, você é cristão neopentecostal, de que cristandade você faz parte? Então, mesmo que esse meu amigo, que é professor de universidade, diga que o cristianismo influenciou muito, eu acho que não foi o cristianismo. Quem influenciou muito foi o Evangelho. Eu vi que alguém escreveu, vocês viram, mas eu não participei aí Não, Carlinhos, é porque nosso amigo aqui está perguntando que tipo de cristão eu sou, né? É o nosso transgressor, é o nosso transgressor aí, viu? Mas pode continuar. Eu espero que todos nós que estamos aqui sejamos, de alguma maneira, marcados pela cristandade, porque historicamente somos filhos de alguma cristandade, mas eu espero que nenhum aqui esteja comprometido com essa cristandade que está aí. Espero que seja um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré e com o seu Evangelho, com a possibilidade, inclusive, de converter a cristandade. Aliás, eu acho que o Evangelho pode converter islâmicos, eu acho que o Evangelho pode converter budistas, eu acho que o Evangelho pode converter até cristãos. Eu acho que os cristãos também têm chance. Bem,
Então, digamos que você, André, continue aí em qualquer perfil dessa cristandade, graças a Deus que o Evangelho permeia aí as vivências da gente, e aí a gente pode, transitando historicamente nesse ambiente, ser marcado pela beleza do Evangelho. Bem, vamos para frente. Aí, uma outra coisa muito legal que eu acho digamos, desses paradigmas do Evangelho, é o capítulo, eu comento aí no livro, que é o capítulo 6, guardai-vos de exercer, capítulo 6 de Mateus, o versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem vistos por eles, né? Que é o magistrado que precisa decidir judicialmente baseado na pressão popular. Então, ele primeiro olha o que é que a mídia está dizendo, e aí, dependendo do que a mídia diz, ele toma a decisão, seja para que lado for. E aí, nisso, os magistrados se equivocam, porque eles decidem muito mais, em alguns casos, decidem muito mais pela pressão midiática e pelo aplauso das pessoas do que pelo critério da justiça e pelo critério da verdade. Essa é uma coisa interessante no Evangelho, que os magistrados deveriam escutar e deveriam ler sobre isso. Por exemplo, sobre Jesus, não é? O Pilatos, a esposa dele tem sonho durante a noite, e aí chega para ele e diz, olha, esse menino é gente boa, eu não consegui dormir de maneira sossegada, minha noite toda foi de muita perturbação. Pilatos percebe que Jesus não tem nenhuma falha, chega diante das pessoas e diz, olha, eu não vejo nele falta alguma, eu não vejo nele nenhum pecado. Aí o texto diz assim, mas por causa do grito da multidão. Aí, por causa do grito da multidão, o Pilatos tem a ideia de trazer o Barrabás. O que é que o Pilatos? Eu acho que ele pressupõe, o texto não diz, mas eu imagino que o Pilatos pensou assim, esse pessoal conhece o Barrabás. O cara tem uma história complicada. Todo mundo está aqui desejoso de acabar com esse bandido, né? Na cabeça do povo e do Barrabás era bandido bom, é bandido morto, então ele traz o Barrabás. O pessoal vai querer matar esse bandido. E aí eu vou colocar o Barrabás e o Jesus, que é um menino bacana. E aí ele pensava que ele era o protagonista da reunião, e ele não percebia que era Jesus, né? Quando ele trouxe o Barrabás, eu não acho que foi o grito da multidão que liberou o Barrabás. Quem liberou o Barrabás foi Jesus. Jesus poderia ter argumentado, feito um milagre, ter dito muitas coisas, né? Então, na verdade, quando trouxe o Barrabás, assim, a impressão que eu tenho não está no texto, é só a minha na minha subjetividade, querendo entender Jesus, eu acho que no coração dele disse, pai, muito obrigado, é mais um cara que eu vou liberar, esse cara vai sair daqui bem da vida, eu vou me arrebentar, mas esse menino vai ser... É mais um que Jesus livra do assassinato, da violência. Então, quem libera o Barrabás é Jesus. Mas, assim, só voltando à questão da justiça. Então, observa um cidadão que toma uma decisão não baseado no que a esposa dele disse, não baseado no que ele percebeu em Jesus, eu não vejo nele falta alguma, mas aí ele precisa tomar a decisão por conta da pressão da sociedade. É por isso, inclusive, que nos países onde a jurisprudência é praticada de maneira mais séria, os magistrados sequer dão entrevistas e sequer tornam públicas as sentenças, seja com os filhos do Bolsonaro, seja com Lula, seja com quem for, eu não me sinto bem quando os caras põem o fato de maneira midiática, porque daí para frente eles não vão mais decidir pelo critério da verdade, eles vão decidir baseado no grito da multidão. E aí eles podem não tomar decisões severas, porque a multidão grita ao contrário, ou eles podem tomar decisões, seja lá como for. É como os pais, por exemplo, né? Eu acho que na outra vez, conversando com vocês sobre outro tema, não sei se era com esse grupo ou outro, eu espero ser compreendido. Por exemplo, se uma menina engravida precocemente e ela participa de uma comunidade evangélica, especialmente as comunidades mais radicais, mais conservadoras, e a menina é filha de um casal da igreja, ela engravida precocemente, a menina não quebrou um princípio, ela cumpriu um princípio. Ela quebrou uma norma social. Porque há um princípio na natureza que se a garota estiver no período fértil e ela tiver relação sexual com um garoto sadio, ela vai engravidar, esse é um princípio. Aliás, nós nunca quebramos princípios, nós nos quebramos com os princípios, né? Nós nos quebramos com os princípios, mas nós não quebramos princípios. Aí o que é que aconteceu? A menina simplesmente cumpriu um princípio da natureza, a natureza conspirou para que ela engravidasse, ela quebrou uma norma social.
E aí os pais vão puni-la injustamente por causa da pressão da comunidade, por causa da pressão da igreja. Então, é nesse sentido que se a nossa justiça não exceder muito, e se a nossa justiça não for praticada baseada na imagem pública, no que os outros vão dizer, nós vamos cometer injustiças. Esses dois critérios do Evangelho sobre se a vossa justiça não excedeu ou não for mais profunda, e não decidir baseados na pressão externa, é muito importante e, para mim, é paradigma inusitado que o Evangelho traz para a gente pensar a justiça em todas as nossas relações familiares, relações religiosas, relações de trabalho, a forma como nós lidamos, quem tem, por exemplo, pessoa que trabalha na sua casa, né? Eu tinha um rapaz que trabalhava aqui em casa e ele ia de moto para casa, todo dia com a esposa, e eu de carro, eventualmente, para ir para a igreja e tudo. Eu decidi que o carro seria meu e dele, ele vai para casa de carro. E hoje o carro é meu e dele. E eu não estou fazendo filantropia, ele paga uma parte do carro, mas eu quero que ele possua carro. Se ele trabalha comigo e eu ando de carro, eu quero que ele possua carro. É porque eu sou bonzinho? Não, é porque no Evangelho tem uma outra dimensão da justiça que é da hierarquia invertida. Os maiores são menores e os menores são maiores. Os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. Então, se a nossa justiça não for mais profunda, e aí no caso de Jesus, no que diz respeito à justiça e à vida, olha que coisa mais estranha. Não matarás, não adulterarás, não, tá, aí por aí vai. Aí o Moisés vai criar mecanismos para resolver esses problemas. Então, no problema do adultério, ele vai dizer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, quem adulterar a gente manda apedrejar. E o apedrejamento está na categoria de pena de morte pela tortura. E aí o Moisés cria uma pena de morte pela tortura, presumo, o texto não deixa muito claro, presumo que com a motivação de a pessoa, sabendo que vai sofrer tanto e vai morrer, não vai mais adulterar. Mas essa não é a questão apenas. A questão mais grave é o seguinte, não estava escrito não matarás? Como é que eu vou corrigir o problema do não adulterarás, quebrando o outro mandamento que é não matarás? Aí o camarada nem percebe que para corrigir uma situação, ele usa o mecanismo que quebra o outro mandamento, que é o mandamento do não matarás. Quando uma mentira é muito repetida, no processo histórico, ela vai, no imaginário coletivo, se tornando verdade. Então, ela se tornou verdade. De tal forma que apedrejar uma senhora apanhada em adultério, cidadão, era a coisa mais comum. Às vezes o pessoal diz assim, que era injusto porque não trouxeram o rapaz. Quando a gente usa esse argumento, que na verdade isso é, ou seja, há uma sinalização de que havia um homem também na situação. Mas o que eu estou tentando dizer é que nem o homem nem ela deveriam ser apedrejados. Nenhum dos dois, porque está escrito também não matarás. E aí, nesse aspecto, a justiça de Jesus está vinculada à vida. Então, Jesus, por perceber que a vida está acima da lei, que a vida está acima das regras, ele baixa-se, começa a escrever no chão. Aí o pessoal faz a maior especulação hermenêutica, que Jesus escreveu ama o teu próximo como a ti mesmo e tal. Eu acho que não, eu acho que Jesus sabia, naquele ambiente coletivo, qualquer pessoa que fizesse um gesto para jogar uma pedra, todo mundo jogaria, porque os caras não trouxeram somente a senhora. Nesses atos, eles já vinham com pedra nas mãos. Então, eu presumo que Jesus baixou-se para exercer um papel de controle emocional da multidão. Quando Jesus baixou-se, todo mundo deixou de olhar para a mulher e foi olhar o que é que Jesus estava fazendo, escrevendo ao chão. E com isso Jesus controlou a emoção da multidão, ou seja, ninguém vai atirar pedra porque ele tirou o centro. A menina não era mais o centro da conversa, né? E aí Jesus usa uma frase que eu acho inusitada. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu uso como critério hermenêutico, eu olho para todo o texto perguntando assim, onde é que está Jesus nessa situação? Porque, por exemplo, eu vejo sempre as pessoas explicando, e é verdade, não estou dizendo que não é verdade, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e aí diz que a partir dos mais idosos eles foram saindo. Dá a impressão, então, o seguinte, que se alguém ali não tivesse pecado, poderia tirar pedra. E não é isso que Jesus está dizendo. Por que não é isso que Jesus está dizendo? Porque Jesus não tem pecado e não atirou pedra.
E aí, por isso que eu gosto, no critério hermenêutico, saber onde é que está Jesus na história. E o que me encanta nesse texto é que tinha ali alguém que não tinha pecados e não faz se cumprir a frase que ele propôs. Porque a frase que ele propôs não era para justificar que quem não tem pecado atirasse a pedra. De novo, isso é uma premissa no mundo dos juristas, porque o cara acha o seguinte: se eu sou jurista, magistrado, esse sujeito que está na minha frente é um bandido, eu sou correto e vou puni-lo. Eu posso jogar pedra nele. Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que não. Quem não tem pecado não precisa jogar pedra no outro, né? Isso é inusitado no Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho Jesus assim, Jesus é legal demais. Jesus atrapalha a gente até jogar pedra, cara. Até nisso Jesus atrapalha. Jesus atrapalha você dar um chute na canela do cara. Jesus atrapalha você fazer negócio, né? Jesus atrapalha você ganhar dinheiro com sal grosso, com milho abençoado, feijão ungido, né? Eu já conversei com alguns de vocês sobre o livro que eu estou escrevendo, né? A Moeda. Judas suicidou-se, seu espírito continua vivo, né? No primeiro capítulo, Judas vai lá no Bank of Jerusalém para abrir uma conta bancária. E aí ele fala do líder que ele conhece, que é um cara fantástico, que ama muito, que não sei o quê, mas o cara é ruim de empreendedorismo, o cara não sabe nem gerenciar um negócio, transforma água em vinho, não vende 1 litro, ele multiplica pão e peixe, sobram 12 cestos, ele pensou que ele ia começar uma nova empresa e o cara não queria. Aliás, eu desconfio, gente, quando eu estou escrevendo esse negócio, eu estou com um desconfiômetro aguçado, que Jesus não inventou aquela história da bolsa que o Judas tinha para botar dinheiro. Eu acho que foi o Judas que inventou aquele negócio. Porque Jesus não precisava de dinheiro. Quando falaram lá do imposto, ele mandou tirar da boca de um peixe. Se é Jesus que inventou esse negócio das mulheres lá, as senhoras ricas ajudarem, eu acho que era Jesus querendo trabalhar nelas a autoestima, numa sociedade onde elas não tinham direito a nada, elas participam de alguma maneira do ministério de Jesus. Essa seria a única alternativa. Bem, mas vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Então, assim, só para dizer que a justiça em Jesus está focada na vida. Depois, a justiça de Jesus está focada numa premissa extraordinária da jurisprudência, do mundo da justiça, que é essa história da equidade. É no Evangelho que a gente conhece a premissa da equidade ou o fundamento da equidade. É só no Evangelho que você conhece essa ideia de que os maiores serão menores, os menores serão maiores, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Só no Evangelho que você conhece essa ideia para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. É por isso que na nossa comunidade, quando chega o momento da oferta, se sou eu, o pessoal pede para não ser, porque toda vida dá uma confusão e fica com pouco dinheiro. Mas se sou eu que vai para o momento da oferta, eu peço para que quem tem dinheiro coloque muito dinheiro. Ó, gente, está aqui essa caixinha aqui na frente, ela é aberta, não é para você, a gente já deixa aberta para você que não tem, meter a mão e tirar. Então, quem tem mais dinheiro, por favor, coloca. Mas quem não tem, sinta-se livre para, do jeito que o outro veio e ofereceu, você também tira. Se você não se sentir bem em tirar, fala com a gente depois do culto e você leva o que você precisa. Que é essa premissa, para que quem tem muito não fique com sobra e para quem tem pouco não sinta falta. Se a oferta é para Deus, eu acho que essa é a única oferta como Deus vem buscar oferta, é quando o pobre leva. Porque ele diz, o que fizeram a um desses meus pequeninos, a mim fizeram. Porque eu nunca vi Deus passando para levar a oferta dele. Mas, dessa maneira, quem bem. Só estou tentando aqui, talvez, dizer uma outra coisa que é a necessidade de que a justiça compense na mesma proporcionalidade aquilo que o outro perdeu. Eu vou a pé facilmente aqui da minha casa para o centro de Caucaia. Quando eu quero alguma coisa aqui no centro de Caucaia, eu vou a pé. Mas, gente, tem momento que eu tenho que vir para o asfalto. Aí tem um momento que eu tenho que ir para o outro lado. É terrível, é muito difícil. É uma BR. BR estreita, é uma BR antiga, não é utilizada mais, mas é muito utilizada. Passam carretas, caminhões. Então, o cadeirante, para ter o mesmo direito de acesso que eu tenho, ele precisa, na proporcionalidade da deficiência dele, ou na proporcionalidade da limitação dele, ele precisa de uma compensação. Aí ele precisa de uma calçada melhor pavimentada, segura, com rampa. E quando eu vou pegar o transporte urbano, eu pego com facilidade. O outro,
que usa a cadeira de rodas, ele vai precisar de um equipamento para que eles tenham o mesmo direito. Então, quando nós encontramos na nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, na verdade, acho que a frase deveria ser: todos deveriam ser iguais perante a lei. Mas a premissa é colocada como uma premissa conclusiva. Todos são iguais perante a lei é para dizer que eu tenho direito ao transporte público. Quando é que o cadeirante tem direito ao transporte público? Quando, usando os mecanismos de justiça, ele recebe uma compensação na mesma proporcionalidade daquilo que ele perdeu. Se nós entendemos essa premissa do Evangelho, nós vamos entender por que as cotas são importantes para as pessoas de etnia negra. Porque a história fez com que eles perdessem alguns espaços que nós não perdemos. Talvez o único equívoco desse tipo de proposta é que outros grupos humanos deveriam ser incluídos. Outros grupos humanos que sofreram a mesma dificuldade. E aí, a justiça, para que se manifeste com equidade, é oferecer aquilo que o outro perdeu na mesma proporcionalidade do prejuízo que a história, o processo, a natureza, as condições genéticas geraram para o indivíduo. E esse fundamento é do Evangelho. Então, foi quando você... Desculpa que eu ainda estou perguntando aquela sua primeira pergunta, qual foi a motivação, como é que foi. Quando eu vi esses aspectos que eram da jurisprudência e percebi que os fundamentos estavam no Evangelho, eu fui conversar com esse meu amigo, professor universitário. Ele disse: Carlinhos, pelo que você está me falando, e até onde eu conheço, eu não tinha me dado conta, mas é isso mesmo. Os países onde, de alguma maneira, aí é claro, ele usa o cristianismo, os países onde, de alguma maneira, o cristianismo passou, toda a formatação técnica judicial passa por isso aí que você está dizendo. Aí uma coisa que ele falou foi: alguns decanos, estou usando aqui mais a palavra dele, a expressão dele, alguns decanos alguns decanos precisam conhecer essa ideia de que a fonte boa só produz coisas boas, porque aí o cara também ele se torna arrogante, né? Eu tenho um amigo e com ele eu brinco com isso. Aliás, foi ele que disse isso para mim, né? Ele disse que os juristas, né, os magistrados, brincam com os médicos. Eles dizem que eles olham para o médico e dizem assim: vocês pensam que vocês são deuses. Nós temos certeza que somos, né? Aí os médicos, quando querem brincar com os juristas, fazem a mesma coisa. Os que conhecem essa brincadeira, diz que aí o médico chega para o jurista, aí diz: vocês pensam que vocês são deuses, nós temos certeza que somos. Então os caras chegam numa arrogância e numa petulância e acham que são deuses, que podem decidir por todos. Outros não. Outros você percebe que são pessoas, né? Carmen Lúcia, por exemplo, é uma senhora que às vezes que eu a ouvi, eu percebi o quanto ela me parece ser tecnicamente focada e interiormente com valores e dimensões da vida. E ela diz: olha, eu tive que decidir porque a Constituição brasileira, mas eu não concordo com isso. Ou seja, o juiz ele não pode decidir pelo que ele quer decidir, ele tem instrumentos técnicos. É por isso que às vezes assim, o cara é um bandido, soltou o fulano de tal. Não é que o cara é um bandido, soltou o fulano de tal. É que se ele não fizer isso, no dia que ele tiver aposentado, o cara pode entrar com ele na justiça e ele vai pagar caro pelo que ele fez. Então, o próprio jurista corre o risco quando toma a decisão, porque ele tem que tomar a decisão baseada numa lei. E algumas leis, alguns deles não concordam. E eu acho que a gente teria que fazer revisões dessas leis, né? Carlinho, só assim, achei muito interessante o que o senhor falou, essa questão da equidade, né? Porque assim, nós temos o direito constitucional, o artigo 5º, né, que são os direitos e deveres, e logo no caput ele fala dessa questão da equidade, né? Ele vai abranger tanto a questão da liberdade, da igualdade, segurança, propriedade, né? Então nós temos tudo isso, eu gosto sempre de dizer que nós temos pelo menos uma Constituição, aí eu já não entro para a questão do direito penal, civil, mas nós temos uma Constituição muito linda, podemos dizer assim, né? Se você for pegar isso, né? A questão do conceito de equidade, que não é só a questão da justiça, tem essa, como o senhor falou, né? A questão das cotas, a questão também de economia, né? De propriedade privada, né? Então,
isso falou também com relação aos países, né? Porque, de fato, onde essa equidade são mais fortes, seriam os países nórdicos, né, da Europa, né, a Islândia, a Dinamarca. Então, lá onde eles prezam por isso, é onde não há pobreza lá, quase não há diferença social entre as pessoas lá. E aí, interessante que as pessoas ficam falando, né, que a gente não pode chegar. O Brasil, a gente não pode torcer ou não pode fazer com que o Brasil melhore, porque, tipo assim, aí entra aquele argumento, né? O pecado entrou, tá todo mundo, né? O homem é caído. Porém, quando a gente olha para certos países, como exemplo, onde eles realmente prezam pela justiça, pelo direito, pela questão da equidade, lá eles não tá totalmente longe da nossa realidade, né? Veja bem, quando a gente pensa em equidade, vamos pensar em família. E eu sempre fiz o possível para que o quarto mais ventilado e mais agradável, desde quando meus filhos nasceram, fosse deles e não meu. Eu sempre fiz o possível para que o espaço à mesa, eu primeiro respeitasse as crianças do que a presença desse paizão que tem que estar na cabeceira e a melhor comida ser para ele. A equidade é isso. A equidade é no ambiente familiar você observar quem socialmente é mais fragilizado para você fazer a compensação. Então, no modelo onde as mulheres são oprimidas, sofrem violência psicoemocional, sofrem violência nos espaços de convivência, sofrem violência física. Nessa relação, por exemplo, marido e mulher, se a gente leva a sério a questão da justiça do Evangelho, os maridos deveriam oferecer às suas esposas compensações, no que diz respeito às várias atividades, especialmente aquilo que cobra uma tarefa física. Então, a equidade é você observar no contexto onde é que estão as diferenças. Por exemplo, né, eu tenho muita dificuldade, eu assumo o púlpito para não dar impressão de arrogância, mas eu tenho muita dificuldade de assumir o púlpito, principalmente se são aqueles púlpitos bonitos, né? Aí eu mando o cara botar uma banquinha do lado, um negócio qualquer, uma mesinha, eu tenho dificuldade. Isso cada vez foi ficando mais forte. Eu fui pregar numa igreja aí nesse Brasil afora, fiquei sentado na frente, cheguei com essa cara de abestalhado, sentei no banco da frente, aí o pastor chegou, sentou do meu lado, o pessoal começou a cantar, e disse: Carlinhos, eu preciso abrir o coração, falar um negócio para você, cara. Eu estou com vergonha de colocar você diante daquele púlpito, porque, cara, não cabe, cara, eu estou com vergonha, eu estou chateado com aquele púlpito. Eu digo: não, põe uma mesinha do lado, cara, tranquilo, né? Então, eu sabia que não era ele, eu acho que o púlpito é que também não queria que eu ficasse perto dele, eu acho que o púlpito ficou meio chateado com a minha cara, com o meu jeito, não combinava, não era legal para o púlpito. Então, assim, eu respeitei o púlpito, né? Eu respeitei o jeitão dele, a imponência, né? Ele era muito imponente, honestamente. Então, assim, eu tenho que respeitar. Eu acho que o púlpito, quando viu, deve ter ficado chateado. E aí eu também não fui, não ia criar nenhum constrangimento para ele. Eu acho que é. O que é que tem isso a ver com justiça? Que é, os maiores são menores e os menores são maiores. Você chega na igreja, o lugar mais alto é do pastor. A cadeira mais bonita e confortável está lá em cima no púlpito. As construções mais antigas são bancos duros para o povo, né? E os caras lá... Então, aí, como é que seria a compensação? Quem está lá em cima, se vive o evangelho, vai ter que fazer aquilo que o maior protagonista do evangelho fez. É pegar uma bacia, colocar água na bacia e lavar os pés dos discípulos. No momento que ele reconhece que os discípulos estão o intitulando de mestre e senhor. Jesus não precisa de título nenhum, né? Quando perguntam se ele é maior do que Abraão, ele diz: eu sou o que sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nenhum título exalta Jesus. Qualquer título que nós dermos a Jesus, deprecia Jesus. Chamar Jesus de rei é uma depreciação. Chamar Jesus de sacerdote é uma depreciação. Qualquer título que nós dermos a Jesus é muito menor do que quem é Jesus. Então, se nós queremos exaltar Jesus dando título, nós estamos perdidos. E aí, no momento que culturalmente se dá a ele o título de mestre e senhor, vocês me chamam de mestre e senhor, vocês dizem bem porque eu sou, ele reconhece que culturalmente é isso. Mas no meu reino, essa hierarquia é invertida. É tanto que ele termina dizendo: vocês viram o que eu fiz? Bem-aventurado vocês serão se fizerem também a mesma coisa.
Então, essa é uma premissa interessantíssima nesse sentido, por exemplo, se na hierarquia religiosa, dependendo da denominação, o pastor, a pastora, eles e elas são os líderes principais, né? Essa hierarquia tem que ser invertida. Ele tem que procurar no cenário atitudes, coisas para fazer que comunique que a hierarquia está invertida. Então, ele tem que servir muito mais do que mandar, controlar, manipular, decidir. Porque é muito sério, cara. Nós damos muitos poderes aos sacerdotes, né? O menino nasce, se não for batizado, o menino é pagão, não nasceu direito. O cara casa, a menina casa, vai no cartório, recebe um documento que casou. Aí tem lá um documento civil, mas não serviu, porque o pastor ainda não disse que sim. O padre ainda não disse que sim, aí o casamento ainda não está feito, tem que ter a bênção. E aí morre, se é de cultura católica, e o sacerdote não encomenda o corpo, não morreu direito. Nascimento, casamento e morte, 3 grandes momentos da vida você entregou na mão do sacerdote. Um negócio muito estranho. Aí, se a sociedade fez isso com o sacerdote, ele é marcado pelo evangelho, ele tem que se posicionar de maneira invertida. E essa é uma questão muito importante na justiça do evangelho. Por isso que eu não tenho nada contra o pessoal que dá 10%, mas eu acho que não é justo, do ponto de vista da justiça do evangelho. O rico que dá 10%, digamos que o cara é muito rico e ganha 100 mil por mês. Ele dá 10%, ele fica com 90 mil. Aí uma irmã que ganha 2 mil reais, dá 200, fica com 1.800. Então, o indivíduo que ganha 100 mil, deveria dar pelo menos 80 mil, porque 20 mil dá para viver bem, cara. Por isso que no evangelho não é... Jesus atrapalha mesmo, né? A vida do Jesus rico, né, atrapalha. Carlinhos? Não, aí por isso que é difícil o rico entrar no evangelho. Rico cabe bem nas estruturas religiosas, nas empresas da fé, nas indústrias da fé, mas no evangelho Jesus disse que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É porque Jesus não gosta de rico, não é porque rico não gosta de manjedoura. Rico não quer fazer a entrada triunfal montado no jumentinho e não quer reconhecer ser representado por um líder que anda de jumento. O rico não quer se fazer representado por um cidadão que tem uma coroa de espinho na cabeça. Nós cantamos mais ao Pilatos do que a Jesus, gente. Pode observar, faz uma decodificação das músicas das nossas igrejas e transporte-se mentalmente para o lugar onde estava Pilatos e Jesus. Jesus com a coroa de espinho, uma roupa de uma única costura, possivelmente já não estava mais nem de sandália, que deve ter ficado pelo caminho, cheio de chibatada, o rosto todo deformado, e o Pilatos lá do outro lado, sentado num trono, uma roupona bonita, uma coroa chique, e Jesus com a coroa de espinho, aí você pega assim, escuta o pessoal cantando e pergunta, nós estamos cantando ao Pilatos ou a Jesus? Presta atenção. Presta atenção. E aí, se eu estou cantando ao Pilatos, eu quero segui-lo. Então, às vezes, o que nós chamamos de Jesus nas nossas comunidades, na decodificação, é muito mais um personagem parecido com Pilatos do que um personagem parecido com o Jesus de Nazaré, o filho de Maria e José. E rimou sem querer. Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Foi sem querer, viu, gente? Mas assim, então, a justiça no Evangelho, ela está batizada de vida e não de morte. Aí entra outra coisa que eu falo aí, eu acho que no final do livro, que para mim é mais encantadora, que é onde a justiça não consegue mexer e o Evangelho consegue. Por exemplo, o Paulo foi preso, né, porque estava anunciando coisas que os judeus não queriam que ele anunciasse, ele foi preso em Roma. E aí o Onésimo vai para o mesmo espaço, possivelmente por algum delito cometido na casa do Filemon. Então, a justiça cumpriu o seu papel, pegou o Onésimo e puniu. Aí Paulo se encontra com o Onésimo. Se Paulo não se encontra com o Onésimo, eu presumo, ou outra pessoa tivesse encontrado, é difícil você pensar na história dizendo assim, se isso não tivesse acontecido, seria assim. É porque a história é o que aconteceu. Mas seja como for,
o Paulo encontra-se com Onésimo e acontece com Onésimo o que a lei e a justiça não conseguiu fazer, só a justiça do Evangelho. O Onésimo volta para a casa do Filemão, é recebido como irmão. E é recebido como irmão. Por exemplo, quando você tem uma lide material com alguém, uma lide trabalhista, ou um problema de um terreno, uma posse qualquer, você senta diante do juiz, a primeira pergunta é: vocês têm alguma negociação? Se houver negociação, acabou-se a lide. Não tem mais confusão nenhuma. Houve a negociação, é o juiz pronto, resolvido, tá, engaveta o negócio lá e está resolvido. Quando é um assassinato, não. Quando é um assassinato, eu não posso dizer assim, não, eu perdoei. Não. Quando é assassinato, a lide passa a ser de responsabilidade do Estado. Eu não sei se eu conto nesse livro, eu acho que sim. Não está aqui na minha memória o texto, mas eu acho que sim. De duas senhoras que eu estava numa reunião de oração, já devo ter contado para vocês, que um Conta sim, Carlinhos, conta. Né? Pronto. Aonde que a justiça faz isso? Ou seja, o processo, inclusive, continua. E as duas se tornaram amigas. Então, porque quando tem assassinato, a lide já não é mais da família. Às vezes, continua sendo da família e do Estado. Mas digamos que as famílias se perdoem, o rapaz vai continuar sendo punido. Porque no caso de assassinato, eu acho que isso é correto, a lide passa a ser do Estado. E aí, onde é que aí, nesse sentido, o Evangelho, a justiça do Evangelho, vai para além daquilo que o Estado pode propiciar. Aí você pode trabalhar a reconciliação, o perdão, o amor e o que você quiser mais trabalhar por causa do Evangelho. Digamos que houve um rompimento matrimonial. Na hora da divisão dos bens, foi a maior confusão e teve que ir para a justiça. Aí o juiz decide a separação, tá? Tudo legal, decidiu. E os dois ficaram inimigos. Posteriormente, um se encontra com Jesus, a outra pessoa, eles se reencontram para a reconciliação. Já não é mais a justiça a instância da jurisprudência que está decidindo isso, é a justiça do Evangelho que reconcilia e amplia a vida das duas pessoas, né? Então, acho que essa é onde a justiça vai para além daquilo que se espera, né? Carlinhos, a gente pode ir para a parte das dúvidas aí, que já tem gente. Pode, eu acho que eu até já falei demais. Você devia ter controlado. Não, tá ótimo. Não, tá, foi ótimo. Disseram que você quer conduzir a mesa e eu saí carregando. Não. Já me falaram aqui do lado aqui, alguém já soltou uma piada aqui do lado, falando que eu estava muito calado. Aí eu falei, o Carlinhos tá falando, eu tenho que estar mais calado. A minha esposa. Foi ela? Ah, tá certo. A minha esposa falando, a Sibeli falando, André, tá muito calado, que milagre é esse? Para você ver, viu, Carlinhos? Para você ver, até a esposa reconhece, né? Não, até a esposa reconhece, não, até a esposa manda. Ele tá falando. Sim, verdade. Ela manda aqui. Com certeza. Eu proponho o Carlinhos todo encontro agora, viu? Olha aí o que fala pouco aí. Pronto, o nosso amigo Germerson acabou de pediu, né, para falar, né, para perguntar, fazer o comentário com base no capítulo 6. Fala aí, meu irmão. Não, mas o Carlinhos entrou no assunto que eu ia entrar e ele foi super bem melhor do que eu. Foi? Beleza? Então, se tem mais então, alguém quer falar? Pode perguntar, pessoal. Pode, quem lê o livro sobre a temática. Aproveita aí o autor do capítulo 6. Pronto. Carlinhos, não sei se você ficou sabendo, o Valdir esteve com a gente, né? O Valdir esteve no primeiro encontro, o Valdir participou com a gente. Foi muito bom. Conversei com ele hoje pela manhã. Está sendo lançado, a Ultimato está lançando um livro aí sobre os 10 anos depois da morte do Robson Cavalcante, né? E me convidaram para fazer o prefácio do livro. E a parte dele é uma parte assim, muito linda. O livro todo é muito legal. E eu terminei o prefácio, então tivemos um papo legal hoje pela manhã. Gente boa demais. Pois, Germerson, vai lá, Germerson. Não, Renato, eu levantei a mão, mas como eu falei, o Carlinhos já falou a parte que eu queria que ele comentasse, deu certo. Então, pessoal, aproveita aí. Pronto, eu vou falar aqui. Carlinhos, eu queria, primeiro parte do texto que você escreve, fala assim, a justiça de Deus no Evangelho
e como título, né, subtítulo assim, no Evangelho, quem acusa não tem poder sobre quem justifica e quem condena intercede. Aí você traz os textos de Paulo, né, na carta aos Romanos, e aí eu queria ler 2 parágrafos na página 83, que diz assim, você escreveu, né? Jesus Cristo, o verbo que se fez humano, assumiu a encarnação livre e voluntariamente, praticando o amor até as suas últimas consequências. Em amor, acolheu publicanos, cobradores de impostos e outros tipos de pecadores. Foi gracioso com mulheres e homens que viviam à margem da sociedade. Os ensinos e práticas de vida de Jesus sempre estiveram alicerçados no amor. Por causa do amor, ele experimentou toda a vulnerabilidade e a miséria humana. Jesus veio expressando o amor e a graça de Deus com o fim de restaurar todas as coisas e oferecer aos seres humanos a chance de desfrutarem vida abundante. Ele e a primeira geração de discípulos inauguraram um experimento social inusitado, com sinais profundos de amor, justiça, paz, alegria e equidade. Né? Então, se você puder aprofundar mais um pouquinho sobre esse texto aí. Talvez a ideia desse texto, quando eu digo Jesus é a primeira geração de discípulos, eu uso essa expressão, Jesus é a primeira geração de discípulos, para avaliar qualquer experiência humana. Ou seja, até a nossa experiência chamada igreja, ela precisa ser avaliada tendo como matriz essa vivência de Jesus e a primeira geração de discípulos. Por isso que é difícil a gente entender o que é ser povo de Deus, o que é ser igreja de Jesus Cristo, porque nós avaliamos a partir dos referenciais das outras igrejas, do sucesso da outra, do que a outra faz. E, claro, vez por outra você vai encontrar sinais do evangelho em várias comunidades, eu não tenho a menor dúvida disso. Esse seria, a comunidade seria o projeto bilionário, né? Na verdade, é mais ou menos o seguinte, existe um projeto que Jesus chama de a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu presumo que quando Jesus diz a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele não estava se referindo à igreja católica, nem ao conjunto das igrejas protestantes. Creio que Jesus está falando de um fermento social, homens e mulheres, por isso que diz assim, o maligno não toca, e esse outro troço que tem placa, que tem CNPJ, é fácil do maligno pegar, é fácil qualquer ser humano. Então, tem um outro tipo de experiência humana que o maligno não toca, que você não... Ela tem visibilidade, mas ela não se permite dominada, né? Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala isso, e eu olho para Jesus e a primeira geração de discípulos, eu estou chamando de Jesus e a primeira geração de discípulos, toda a experiência entre ele até aí os apóstolos e essa caminhada do primeiro século, que é uma caminhada sem muita formalidade, é uma caminhada marcada pela simplicidade. Você não tem pastores no sentido de pastor-título, você tem o cuidador, a cuidadora, você não tem presbítero, você não tem diácono, diaconisa, você não tem essas nomenclaturas. Mesmo assim, eu não anulo essas nomenclaturas como experiências históricas, sendo que, nas experiências históricas, essas nomenclaturas, elas precisam ser avaliadas à luz, aí vem então esse foco que eu gosto de dar, que é Jesus e a primeira geração de discípulos. Por exemplo, quando eu olho para Jesus e a primeira geração de discípulos, as crianças são prioridade. As crianças são prioridade, elas não pagam a conta e são prioridade. As crianças são modelo. No modelo religioso que nós temos, a criança é tão estranha que ela tem que ter uma sala à parte para ter uma reunião com ela. Ela não consegue mergulhar no modelo no modelo de Jesus, porque elas atrapalham. O modelo que nós conhecemos, ele parece com morte. Aí todo mundo tem que ficar quieto, criança correndo atrapalha a criança. As pessoas que estão no modelo perto do cemitério, indo para o cemitério, é um modelo mais quieto. A criança chega com energia, correndo, chorando, gritando, atrapalha. É claro, o cemitério não suporta barulho, né? Então, esse modelo do evangelho que acolhe criança, que os discípulos começam a discutir quem entre eles é o maior, e Jesus diz quem não se tornar como uma criança. Quem não se tornar como uma criança.
Eu gosto daquela experiência de Jesus multiplicando os pães e os peixes, quando a frase diz assim, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mulheres não eram contadas, crianças não eram contadas. E é uma criança com 5 pães e 2 peixes, uma criança não contada, que se torna coadjuvante com Jesus para alimentar toda a multidão. Esse evangelho é doido demais, cara. Aí Jesus vai na casa de Simão, um sacerdote, o cara é religioso, o cara entende de liturgia, o cara não entende de adoração, mas entende de liturgia. Aí chega uma senhora, se curva, entra discretamente, não quer perder a oportunidade, aí começa a chorar aos pés de Jesus. Cara, para aquela mulher ter achado os pés de Jesus em torno daquela mesa, deve ter sido algo... Aí o cara estranha. Se ele fosse profeta e se ele fosse de Deus, ele saberia quem é essa senhora. Ele não aceitaria que ela fizesse isso. Aí Jesus diz, ei, macho. Porque tem hora que Jesus fica assim meio cearense, né? Macho ré, filho de uma... Né? Você não sabe o que é que você está vendo, macho. Deixa de ser bocó, cara. Você entende de religião, de adoração. Aliás, você entende de religião, você entende de liturgia, mas você não entende de adoração. Eu cheguei aqui, você nem sequer tá. E essa daqui não, está derramando lágrimas nos meus... Então, assim, Jesus é a primeira geração de discípulos, é você olhar para esses cenários onde a criança é prioritária, onde essa mulher que não entraria na sala tem lugar relevante, tem lugar prioritário. Então, não é só uma hierarquia invertida. Então, olhar para essa matriz do Evangelho é muito importante, porque a partir disso, nós podemos entender o que é que Jesus está chamando de a minha igreja. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Aí eu vejo, às vezes, a Igreja de Cristo que eu participo, qualquer denominação, quando está numa crise, uma perseguição, um problema político interno, aí o cara pregando, porque Jesus disse, as portas do inferno, nós vamos vencer. O cara está falando de outra coisa, tem nada a ver com o que Jesus está dizendo. Então, a minha igreja, no Evangelho, é outro trem. Se é que tem aqui algum mineiro, vai entender outro trem, né? É outra... A Lore. Carlinho, a Loren quer falar. Perguntar. Só noite, completar Lore. Aqui no instante, Lore, antes de tu falar, e também dá essa página 84. Eu levantei a mão porque eu sou mineira, eu sei o que é trem. Não, eu queria só ler isso aqui também, aí eu encerro minha participação lá e falo aqui, o cara escreve assim, ó, a justiça de Deus revelada no Evangelho existe para a preservação da vida e para o serviço amoroso ao próximo. Eu acho que a preservação da vida e serviço amoroso ao próximo. Por isso que, enquanto o garoto está em conflito com a lei, nós podemos oferecer, de maneira justa, um serviço amoroso a eles. Ver se há alguma chance de transformação e mudança. Pode falar, Laura, pode falar. Acho que já... Boa noite para todo mundo, boa noite, Carlos. Que prazer estar aqui com você, né? Você aqui com a gente. Eu sou nova aqui no grupo também, então estou conhecendo a galera ainda. Mas eu tenho 3, não é nem pergunta, é 3 colocações dentro de tudo que foi apresentado. A primeira é que eu penso que a igreja, não nós aqui, a igreja, instituição, hoje, ela prega o Jesus da Bíblia, mas não vive o Jesus do Evangelho, né? Prega aquilo que está na Bíblia, às vezes até distorce aquilo que está na Bíblia para poder, sei lá, ter mais fiéis, para poder tentar convencer, e não esse Jesus que foi apresentado para a gente no capítulo, esse Jesus que se importa com a justiça, esse Jesus que é a justiça, né? Uma outra colocação é quando você falou dos ricos, que é por isso que a gente não vê muito rico dentro do evangelho mesmo, a gente vê os ricos mais na questão da religiosidade, me fez lembrar do jovem rico, né? Da parábola do jovem rico, porque ele conhecia a palavra.
Ele conhece, às vezes, os ricos que nós conhecemos e que estão aí, até conhecem o Jesus da palavra, só que não querem abrir mão da riqueza para ter a real riqueza que é estar com Jesus, né? E quando você fala das crianças agora no final, eu sou conselheira tutelar, estou conselheira tutelar, então eu trabalho muito com essa questão. Eu sou formada em serviço social, ainda não exerço, mas estou conselheira tutelar. E a gente vê que até hoje elas não são prioridades. Por mais que tenham o artigo lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que fala que eles precisam ser prioridades, até hoje eles não são. Até hoje, quando eu preciso de algum atendimento para alguma criança, eu tenho que aguardar, eu tenho que esperar. Às vezes, quando sou acionada para ir para a delegacia, passa 3, 4 situações na minha frente, e aí eu estou ali com a criança está ali no carro e ela é prioridade, mas ela é prioridade só na lei, porque na prática isso não funciona. Então, era esses apontamentos que eu queria fazer. Legal. Sobre aproveitar aí que você falou do Jesus da Bíblia, né, e o Jesus do Evangelho, você está pontuando uma coisa muito importante. Isso que você está dizendo, eu digo de outra maneira, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, eles são diferentes. Né? É difícil falar isso para gente protestante, porque é como se o Antigo Testamento fosse uma linha de pensamento para se concluir no Novo, e não é. Essa é a forma como os elaboradores do Novo Testamento fazem ponte com o Antigo Testamento, e fizeram de maneira bem feita. Mas o Deus judaico é um Deus perverso, ele mata criança, ele mata mulheres, ele manda assassinar, ele manda apedrejar. Imagina só uma divindade que o marido olha para a esposa e aí ela está grávida e ele desconfia que o menino não é dele. Aí ele leva a mulher no sacerdote, o cara dá lá uma gororoba para ela. Se ela beber e abortar, ela vai ser apedrejada, porque de fato o menino não era dela. Se ela não abortar, aí tudo bem, está tudo legal. Gente, quem cria, eu não sou um especialista na área, mas eu paguei as minhas disciplinas de zootecnia bem pagas na engenharia agronômica, porque eu gostava muito de zootecnia. A ovelha prenha, se ela está no pasto e ela come aquela planta chamada salsa, e ela está prenha, ela pode morrer ou não. Vai depender da anemia, vai depender da fortaleza, tal. Então, eu fico imaginando que nessa história aí do Antigo Testamento, quantas senhoras que estavam com anemia abortaram. E aí foram apedrejadas. Que divindade estranha, gente, que divindade. Né? Aí o pessoal diz que é contra aborto. Eu sou a favor da vida, desde o ventre, fora do ventre, eu sou a favor da vida, só para deixar isso bem claro. Mas se você for para o Antigo Testamento, ele está dizendo que é para abortar. Os caras dão uma gororoba para a menina abortar, que maluquice. Então você vai encontrar um tipo de divindade no Antigo Testamento, que é essa divindade que esse pessoal gosta. Que é uma divindade violenta, que pega em arma, que mata gente, que pisa. Por isso que Salomão deixou de ser o cara que ele era. Até Salomão, gente, até Salomão deixou de ser o cara que era quando Jesus apareceu. Salomão foi o cara o tempo todo, a vida toda. Quando chegou Jesus, ele disse assim, olhem para o Salomão. Está lá em Mateus. Olhem para o Salomão. Vejam. Mas olhem para as aves dos céus e os lírios do campo. Aí ele diz assim, Salomão não chega nem aos pés das aves do céu e lírios do campo. Acabou-se a fama do Salomão depois de Jesus. Jesus é legal demais. Então, assim, Jesus é um outro tipo de expressão da revelação de Deus que nós não conhecíamos e que ninguém conheceu direito até agora. É o Deus que humildemente ama. Ninguém conhece nenhuma religião e ninguém conhece no Antigo Testamento um Deus que humildemente ama. Você conhece um poderoso Deus. No Evangelho você conhece um Deus que ama poderosamente. Isso é totalmente diferente. Um Deus que ama poderosamente é diferente de um poderoso Deus. Porque um poderoso Deus pode amar ou não. Um poderoso Deus pode matar ou não. Um poderoso Deus pode estar do meu lado para matar o meu algoz. O Deus que humildemente ama, ele morre na cruz e ora pelo algoz. Totalmente diferente. Então, isso que você levanta é muito importante. Ele salva o ladrão que está do lado dele no momento final dele. Né? Ele esquece de tudo que o cara fez, porque ele sabia de tudo que o cara fez, e falou, você vai estar comigo. Falou, parceiro?
Se alguém fala para mim essa história de bandido bom e bandido morto, eu digo, não, bandido bom é bandido que você leva para casa. Porque Jesus, eu só trago o bandido para minha casa porque Jesus me fez esse bem ou esse mal, não sei se é um mal ou o bem, mas eu só trago porque Jesus levou para casa dele bandido. Aí eu trago para mim. Ainda teve uma situação complexa, mas nada de perigo nem nada. Eu tive que mandar o cara embora porque eu descobri que ele era traficante, estava fazendo do meu espaço uma ambiência para tráfico. Aí foi chato para valer. Cara, vai traficar no outro canto aqui não, porque vão dizer que você é o laranja do meu negócio de tráfico e tal. Bem, mas assim, só para dizer o seguinte, que o evangelho é essa outra história de vida. O evangelho é outra história, essa história de vida. Tu levantar... Sim, só para fechar um pouco, né? Eu sempre falo sobre isso, eu falo em Mateus 16. Que dizem as multidões, seu filho do homem? Então, Jesus sabia que ele era um tipo de expressão e manifestação de Deus que nem os discípulos, mesmo ele presente, nem os discípulos, nem as pessoas no entorno conseguiam dizer quem ele era. Porque, em geral, a expressão de divindade em nossa cabeça e no nosso coração, ela é fruto das nossas memórias culturais, das nossas memórias religiosas. Por isso que, às vezes, o Deus que nós criamos, ele é um ídolo da imaginação, o fruto da memória, o fruto da imaginação. Aí eles dizem assim, tu és Elias, tu és Jeremias, um dos profetas, João Batista. Por quê? Essa colocação, ou essa conotação, ou essa descrição é fruto da memória, é fruto da imaginação. E Jesus presente fazendo as coisas, ele não conhecia o Jesus. Até que o Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, Pedro, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. É tão complexo entender isso, porque Jesus diz isso sobre o Pedro, aí é como se Jesus dissesse, tá, eu falei que você entendeu, mas deixa eu mostrar que você não entendeu. Pode olhar, capítulo 16. Aí Jesus continua dizendo quem é Jesus. Eu vou a Jerusalém, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado e eu vou morrer. E depois, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. O que é que o Pedro entendia na sua memória? Julgamento ele entendia. Ir a Jerusalém, Pedro entendia. Ser condenado, Pedro entendia. O que é que Pedro não conhecia? Ressurreição. Ele disse, não, senhor, ir para Jerusalém, você está doido. Acaba com isso. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Depois que Jesus diz para trás de mim, Satanás, ele diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa interessante. Quando eu olho esse texto, esse diálogo, à luz de outras informações do Evangelho, é provável que isso esteja acontecendo depois que o Pedro, algum tempo atrás, alguns dias atrás, tinha dito para Jesus que para onde Jesus fosse, ele iria também. Aí Jesus está dizendo, vai para Jerusalém. Está dizendo que vai ser julgado. Vai ser condenado? O que é que o Pedro diz? Não, senhor. Por que eu acredito que isso tem a ver com o Pedro ir ou não? Ou seja, na verdade, o Pedro estava querendo livrar a pele dele. Porque se eu for com ele, eu vou morrer também. Aí Jesus, Pedro, se alguém quer vir após mim, tem que se negar, pegar a cruz e ir comigo. Porque o que vai acontecer comigo vai acontecer com quem vai comigo. Tome a tua cruz e siga-me. Esse tome a tua cruz e siga-me, que a gente sempre cita na pregação, ninguém nunca cita que está nesse cenário que Jesus está dizendo que quem vai com ele vai levar a pauleira. Que quem anda com ele já tem que ter a cadeira elétrica no ombro. Então, se alguém quer vir após mim, tome a sua cadeira elétrica, a cruz era a cadeira elétrica da época, e venha, porque vai ser assim. Então, por que não interessa ao gerente da indústria da fé esse tipo de Jesus? Porque ele não vai dar ibope, ele não vai dar lucro, e vai dar pauleira. Então, me interessa um Deus general. Por que me interessa um Deus general? Porque se eu tenho um Deus, eu quero imitar a Deus. Eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou parecido com ele. E aí, se eu acredito num Deus que é general, eu vou ser na igreja um general. Se eu acredito num Deus que é rei, eu vou ter uma cadeirona grande lá em cima, porque eu me sinto representando a minha divindade. Se eu conheço Jesus que humildemente ama, aí eu vou ter que humildemente amar. Se eu conheço Jesus que lava os pés dos discípulos, eu vou ter que aprender a lavar os pés das pessoas.
Se eu conheço um Jesus que está aí para servir, eu não vou fazer parte de conchavos políticos religiosos, da estrutura religiosa, para oprimir e dominar as pessoas. E essa é uma decisão que a gente precisa tomar na vida. Agora, dá para ser torcedor do Fortaleza? Dá. Dá para ser torcedor do Ceará, do Flamengo, do Atlético, do Cruzeiro? Dá. Do Cruzeiro na segunda divisão? Dá. Dá. Tem que estar do lado dos fracos, né? Então, dá para ser, certo? Dá para você ser. É mais difícil ser religioso, mas torcedor de futebol e seguidor de Jesus é mais simples. Agora, ser religioso e seguidor de Jesus é complicado. Por que é complicado? Porque no futebol você acha que é uma coisa mundana. E você está ali só porque você está, mas é uma coisa mundana. E o sagrado está aqui nesse outro ponto. Quando você mergulha na religião, você trata o seu espaço religioso como se ele fosse o sagrado. Você já viu alguém dizendo sobre pastor, o cara agora está numa atividade secular? Porque antes ele gerenciava a empresa religiosa e era sagrada. Ele agora está numa atividade secular, como se aquela não fosse secular. Então, acho que eu puxei um pouco essa tua história do Jesus da Bíblia, né? Que o Jesus, na verdade, ele está no Novo Testamento. Eu só falaria dessa expressão. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são diferentes. Eu acho... O Genildo, Carlinhos, acho que Genildo levantou... Genildo, eu não... Antes do Germerson, teve uma pessoa que levantou a mão. E o interessante, Carlinhos, que tu falaste, só pontuando a questão do que não dá ibope, né? Agora me vem à minha memória a nossa última conversa com o Thales, né? Que a gente falou sobre igreja, né? E aí ele estava falando sobre a igreja que ele conduzia, né? A sinal, né? A forma de igreja orgânica, ele está falando sobre igreja orgânica. E aí vem minha memória, né? Que eu falei para o Thales, realmente esse tipo de igreja que tá acontecendo realmente não dá ibope. E aí, infelizmente, continua sendo assim as igrejas, as instituições. E assim, respeitar as pessoas que amam e que se dedicam a isso, né? Eu não vejo nenhum problema que o camarada seja empresário e seguidor de Jesus, que ele seja professor de colégio e seguidor de Jesus, que ele seja médico e seguidor de Jesus, como eu não vejo problema que ele seja um pastor e seguidor de Jesus, um padre e seguidor de Jesus. A pergunta é se ele está sendo seguidor de Jesus. Não tem problema o cara ser atleta e seguidor de Jesus. Não tem problema ele ser... Né? O que nós precisamos, eu disse isso no encontro de pastores, nós criamos os atletas de Cristo, né? Quando eu digo nós criamos, né? No Brasil foi a iniciativa do João Leite, daquele menino que era da Fórmula, chegou a ser da Fórmula 1 também, o Alex Dias Ribeiro, né? Que fermentaram a criação dos atletas de Cristo no Brasil. Robson Cavalcante, que apoiou na organização da Aliança Bíblica Universitária. Então, para que é que existe a ABU, Aliança Bíblica Universitária? Para manter os jovens evangélicos vinculados à sua fé e à ciência. E para evangelizar os universitários. Para que os atletas de Cristo? Para manter o cara vinculado à sua fé, evangelizando o atleta de Cristo, mas também para que eles pudessem fortalecer a sua fé. Aí eu estava no encontro de pastores e disse, nós precisamos criar agora também a associação de pastores. Porque do jeito que se evangeliza atletas e se evangeliza estudantes, tem que se evangelizar pastores. Então, você tem que criar a associação de pastores para evangelizar pastores. Associação de padres para evangelizar padres. Pode falar, Carlinhos, pode falar. Não, isso pode ser só digamos, uma informação aparentemente crítica, mas não, eu acho que nós temos muita gente que entrou na empresa e na indústria da fé, fazem bem o negócio do gerenciamento da empresa, mas conhecem pouco do Jesus de Nazaré e do seu evangelho. E eles podem continuar, eu acho que pode continuar nessa tarefa secular. Eu acho que dá para o cara ser diretor, fazer parte da diretoria de um clube de futebol e ser seguidor de Jesus. Por que ele não pode fazer parte de um clube religioso e ser seguidor de Jesus? Eu não conheço muito sobre a história, o texto não deixa muito claro sobre a continuação da história do Nicodemos e do José de Arimateia, mas eu acho que eles continuaram lá no sinédrio deles e eram seguidores de Jesus. O próprio texto diz que eles eram uma espécie de seguidores ocultos, né? Carlinhos,
tem Lindomar, né, agora, e tem o Germes novamente. Aí eu não sei quem foi que levantou a mão primeiro. A gente nem se preocupa, porque se aqui tem fermento do evangelho, o último fala primeiro ou o primeiro fala primeiro. Pronto. O Lindomar, pode falar, Lindomar? Deixar o Jefferson para depois. Cadê o Lindomar? Pode falar, Lindomar. Boa noite, Boa noite, Carlinhos. Lindomar aqui de Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Isso aí que Lindomar é botar a camisa do Flamengo dele, viu? Não, Viu? A gente tem um trabalho aqui, que é chamado Instituto Maloca da Cidadania, que a gente trabalha. E aí o que acontece? Nesse instituto, quando nós começamos, a gente começou a formular, vir voluntário para nos ajudar. E aí veio, até já falei já tive uma oportunidade em outro grupo, e até hoje é assim, muito crente de outra denominação. Crente de várias igrejas aqui da região. E aí, quando eles se depararam com essa questão do evangelho, né? O evangelho, você mesmo diz que o evangelho ele é integral, começaram a chocar. E é um texto que eles, na hora lá, conversando, muitos usavam, eu também queria fazer essa pergunta sobre a questão da justiça, que é Mateus capítulo 5, versículo 17, quando Jesus ele fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Só para já começar respondendo, a tradução é aprofundar. Eu vim ampliar o entendimento, não é só para dizer. Então, isso aí, é questão. Mas o que acontece? Esse que você falou, ampliar o entendimento. Mas esse texto, na maioria das igrejas, de modo geral, ele não é pregado dessa forma. Ele é pregado assim, Jesus veio cumprir a lei e que a justiça ele veio cumprir a lei. Se você saiu um pedacinho da linha do trem, pau é você. Né? Então, você tem que ficar ali debaixo. E eu, particularmente, quando tenho 25 anos de ser convertido, e a cada dia se convertendo, estou me apresentando dessa forma. Você agora tem o que você tem, né, dentro da sua casa, do diabo, aquela coisa toda, e joga fora. E continua assim. Aí, essa semana, a gente foi com um passeio aqui, um calorão aqui no Rio de Janeiro, de piscina, numa piscina. E uma das irmãs falou assim, olha só, eu tomo meu copo de vinho e eu bebo minha cerveja sem álcool. Essa irmã é o brilho de outra igreja. Aí a outra falou assim, não, eu não bebo. Aí ele falou assim, mas lá na minha igreja, eu uso véu ainda. Eu boto véu. É uma coisa minha, pessoal. Ela falando. Então, quer dizer, essa questão de ampliar o entendimento. Que as pessoas não têm o entendimento ampliado. Mas ainda está debaixo da questão do peso da lei e a justiça, que tem que ser feita a justiça da forma que o líder está pregando, aquela coação. Se você sair daqui e for para outro lugar, é maldição. Então, vou deixar contigo o restante. Eu que você ri aqui. Então, assim, eu não vim revogar, eu não vim destruir, eu vim aprofundar. John Stott, Dwight Pentecost, Mark Lloyd Jones, todos que fazem a interpretação desse texto concordam que o que Jesus está dizendo é eu vim aprofundar. O que eu comento no livro Céu Bastante, além dessa ideia de aprofundar, é que para Jesus a lei está relacionada aos 10 mandamentos e ao entendimento dele. É tanto que logo depois disso, aí ele vai dizer, está escrito, não matarás, eu porém vos digo. Aí aprofunda a ideia do não matarás. Está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo. Está escrito, aratá. Então, para Jesus, Lindomar, eu estou pensando que está dando um eco, não está? Isso, pronto, aí diminui o eco. Aí, assim, só para dizer o seguinte, o que Jesus está dizendo é que ele não veio cumprir leis cerimoniais e cívicas. No tempo de Jesus, dentro do contexto religioso, eles tinham mais de 600 regras e leis cerimoniais e cívicas. Lavar as mãos, por exemplo, para se alimentar, que era mais higiênico. Aliás, deveria ser mais higiênico do que cerimonial, mas era cerimonial, né? E várias outras regras cerimoniais. Quer ver uma outra regra cerimonial? Olha que coisa mais estranha. A mulher, no seu ciclo menstrual, não podia entrar no templo, nem podia conversar com o sacerdote. Jesus quebrou isso, foi publicamente de uma tacada só. O Jairo, um sacerdote reconhecido, estava com a filha terrivelmente doente em casa, aí recorre a Jesus
E aí o texto diz assim, quando ele recorre, ele se prostra perto de Jesus, a multidão está ao redor de Jesus, aí diz assim, e Jesus seguiu a casa de Jairo. No meio do caminho, uma senhora com fluxo hemorrágico, ou seja, aquela mulher não podia falar com o sacerdote, não podia ir ao templo, possivelmente tinha sido já abandonada pelo marido, porque o cara ficaria amaldiçoado se uma senhora, nesse estado de ciclo hemorrágico permanente. Então, veja bem, é por isso que aquela senhora, que vocês conhecem bem o texto, toca na orla da vestimenta de Jesus. Ela não toca na ela tocou na orla da vestimenta de Jesus, não foi com medo de Jesus, não. Ela não quis perder a chance. Mas ela sabia que ela estava fazendo algo contra a lei, contra as regras religiosas. Ela estava com medo do sacerdote. Porque em Jesus sabendo o que estava acontecendo, ou Jairo sabendo, e Jesus fosse um sacerdote iguais aos demais, ele tinha que cumprir a lei. E só ia poder orar pela filha do Jairo 24 horas depois, ele tinha que passar por um processo de purificação. Então, rapaz, a angústia daquela mulher de querer aproveitar a passagem de Jesus, saber que poderia ficar curada e ter essa criatividade de pegar na orla da vestimenta de Jesus, ela tem um peso muito grande, é o peso entre a esperança de ser curada e o risco de ser assassinada, o risco de ser apedrejada. Quando Jesus diz assim, alguém me tocou, aí os discípulos tentam sair pela tangente, Senhor, a multidão é grande, tem gente tocando de todo lado e tal, não sei o quê. Ele diz, não, eu sinto que de mim saiu virtude. Cara, o Jairo deve ter ficado maluco. Quer dizer que não é a mulher que tem o mal, que causa mal na vida dele, é a bênção dele que vem para a mulher e tal. Aquela pedagogia de Jesus para a mulher contar a sua história, eu acho que Jesus não está querendo que a mulher fale publicamente, ele quer que o Jairo mude de cabeça. Então, eu estou citando aqui algumas ilustrações de regras que Jesus quebrou. Muitas e muitas regras. Eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu celebro ceia para criança. Lá em Butrins, foi inclusive com limão, com rapadura, pão e vinho, né? Deu maior escândalo nos outros que viram pela internet, me chamaram de herege, desrespeitando os sacramentos, tal. Bem, eu não tinha sacramento na mão, né? Sacramento é coisa de sacerdote que abençoa o objeto. Eu não abençoo o objeto e nunca vi Jesus abençoando o objeto. Jesus abençoa pessoas e dá graças pelo pão e pelo vinho. Mas aí por aí vai. Então, assim, só para dizer o seguinte, Jesus quebrou muitas leis cívicas e cerimoniais. Certo? Aí Jesus, sobre os 10 mandamentos, que é o que ele vai comentar no Sermão do Monte, ele aprofunda e amplia. Ele vai dizer, está escrito, não matarás. Como é que você amplia? Está escrito, não matarás. Aí diz, qualquer que sem motivo estiver irado contra o seu irmão, já está incluído no não matarás. Por que eu sem motivo sou condenado se eu não matei meu irmão, se eu não dei uma facada, não dei um tiro nele? É porque quando eu, sem motivo, estou irado contra alguém, eu já estou matando alguém. Eu não estou matando o irmão, eu estou me matando por dentro. Eu estou destruindo o ser humano amoroso que existia dentro de mim. No momento que, com maldade, eu quero matar o outro, eu já estou matando um ser humano. Aí Jesus aprofunda. Ele diz, eu não vim revogar a lei, eu não vim destruir, eu vim aprofundar. Deixa eu dizer para vocês, né? Aí ele diz, está escrito, não adulterarás. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí o pessoal escuta, aí ele diz assim, aquele que repudiar, aquele que olhar e aquele que casar com a repudiada. Por que ele não disse aquela, só aquele? O que é que Jesus está aprofundando? É que os machos condenavam as mulheres. Jesus pega num texto só e diz que tudo tem a ver com eles. Aquele que olhar, aquele que repudiar e aquele que casar com a repudiada. Não é casar com a divorciada. Esse texto está falando de casar com a repudiada. Aquele que repudiar dê carta de divórcio. Para que dar carta de divórcio naquele contexto? Para que ela livremente pudesse casar. Aquele que casar com a repudiada está cometendo um equívoco porque ele não está casando com a pessoa que está livre para ele dentro do contexto. E no nosso caso, por exemplo, às vezes o cara não queria dar a carta de divórcio e a menina ficava amarrada a vida toda. E aí o pessoal legalista não permitia que a pessoa casasse. Olha que loucura. Então, ele aprofunda a lei, ele dá sentido mais amplo e mais profundo à lei. Aí o pessoal vai pregar e dizer, não, é porque o homem é sensibilizado pelo olhar. Gente, naturalmente a mulher é sensibilizada pela conversa,
pelo carinho, pelo cavalheirismo, não basta o cara ser um bonitão para a menina gostar, ela gosta de papo, gosta de conversa. Agora, dizer que mulher não é sensível também quando olha, papo furado. Aí Jesus estava dizendo, aí talvez já vi 2 mulheres, o pessoal já dizendo que sim, e abrindo o sorriso. Então, assim, só para dizer o seguinte, o que Jesus está dizendo não é o olhar, ele não está falando do olhar. Pode olhar que todo o texto é sobre ele, não sobre ela. Aquele que olhar, aquele que repudiar, e aquele que casar com a repudiada, ele nem condena a repudiada. O que é que significa, então, aprofundar a lei, ampliar a lei? Significa você que tem a tara mental, sacerdote que julga outra pessoa, eu estou aprofundando para que você saiba que antes de você tratar do argueiro do olho do outro irmão, tira a trave do seu danado. Então, é isso que amplia a lei, é isso que aprofunda a lei. Então, deixa eu aproveitar, assim, rapidez, né? Romanos 13, né? A obediência à autoridade, que é outro texto que os crentes usam parecido com esse, de obediência à autoridade. A autoridade, no capítulo 13 de Romanos, é um princípio sobre quem combate o mal e quem luta pelo bem. Pode olhar, porque a autoridade é magistrado de Deus para o bem de quem faz o bem, ou para o louvor de quem faz o bem, e para o castigo de quem faz o mal. O que está falando é o seguinte, a autoridade é o pai que louva o filho que está fazendo uma coisa boa. A autoridade é a mãe que corrige o filho que está fazendo mal. Está falando de um princípio de autoridade, não está falando quem é a autoridade. Não está falando do título e da função, está falando do princípio. Ou seja, no momento que a autoridade castiga quem faz o bem e louva quem faz o mal, essa autoridade não é mais digna de obediência. É isso que o texto está dizendo, e a gente só lê a primeira fase do texto. Você pode olhar capítulo 12 e 13 de Romanos. Capítulo 12 é a luta do bem contra o mal. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. A ninguém pagueis mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem. No capítulo 13 é o mal que se apresenta de forma conjuntural. Como é que eu venço o mal na minha conjuntura política e social? Criando as autoridades. O pai, a mãe, o pastor. Sendo que ele não é autoridade porque é pastor. E o pai não é autoridade porque é pai. Ele é autoridade quando é pai que faz o bem. Quando ele é pai que faz o mal, o filho não deve obedecê-lo. Quando é pastor que faz o mal, ninguém tem que obedecê-lo. Ele não é autoridade porque ele é o pastor. Agora nós vamos ser obedientes ao nosso pastor porque ele é o nosso pastor. Não, não, não. Olha se o cara está fazendo coisa certa ou errada. Quem está dizendo isso é o Carlinhos, não é o texto. Vou ler para vocês, para não ficar só aqui na minha conversa. Romanos 13. Todo homem, toda mulher esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E autoridade, não está falando de função, está falando de autoridade. E as autoridades que existem foram por eles escolhidas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo as condenações. Porque o magistrado, a autoridade, versículo 3, aí aqui está o princípio da autoridade. Os magistrados da autoridade não são para temor. Por que não é para temor? Porque está fazendo bem, não mal. Quando se faz o bem. Porque você faz o bem, a autoridade está focada no bem. E sim quando você faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem. Então está falando de um princípio de autoridade. A autoridade que faz o bem reconhece quem faz o bem. E sim quando você faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Visto que, aí está aqui o fundamento mais importante, versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz espada e taratatá. Então, veja bem, a autoridade é uma função na vida que você reconhece pelo bem que o outro pratica. Eu sou um cara que tem poder sobre vocês? Não. Pode até ser que eu tenha alguma autoridade sobre alguns. Se algum de vocês conhece a minha história, aí respeita, admira, e aí uma frase, uma fala
lhe dá uma inspiração para a vida, eu tenho autoridade sobre você. Por exemplo, geralmente as mães têm autoridade sobre os filhos. Nesse nosso contexto patriarcal, o pai tem o poder e a mãe tem a autoridade. Aí você pergunta, como é que a gente lida com as pessoas? Com autoridade ou poder? Eu vi uma cena extraordinária. Né? O cara violenta, a polícia ali perto para pegar o cara, e ninguém pegava o cara, a mãe chegou, menino, deixa de besteira. Eu fui lá e ele ficou quietinho, a mãe chegou, calma, não precisa, só não quero que você machuque meu filho. Por que a mãe fez aquilo? Porque ela tinha autoridade. Se a mãe dela não tivesse presente, mãe dele não tivesse presente, o que é que o soldado teria que fazer? Usar o poder. O poder é institucional. A autoridade é uma conquista. Tem a ver com a vida, com o tempo. Você lê o livro do James Hunter, O Monge Executivo, ele define isso também. Mas quem define melhor é o Tosner e o Posner, no livro O Desafio da Liderança, que é um carimbaço mais acadêmico, bem interessante. Né? Mas, assim, só para dizer que esse texto está falando não de função, não está falando o cara é pastor. Ele está dizendo assim, se ele tem autoridade, ele faz o bem. Se a autoridade faz o mal, está fora desse princípio e não merece a minha obediência. André, só um fechamento. É só você ler capítulo 2 de Êxodo. E Deus abençoou as parteiras porque elas não obedeceram ao faraó. O faraó mandou que as parteiras matassem os meninos das mulheres judias. Aí o texto termina dizendo assim, e Deus as abençoou porque elas não obedeceram. Eu acho legal demais. Então, mulher, pai, mãe, marido, só obedeça a sua esposa se ela tiver autoridade sobre você. Eu obedeço demais aqui, eu obedeço demais. Tem que só tomar cuidado, porque pode ser só poder. Se for poder, cara, é institucional. É obedecer de maneira séria. Não, autoridade. Cara, bom. Tá fazendo média aí, hein? O Germes, fala, Germes. Tem que levantar a mão. Carlinhos é autoridade na minha vida. Carlinhos é meu pastor e tudo me faltará. Mas é assim mesmo. O importante é Jesus. E aí, veja bem, olha como é interessante a autoridade. Digamos que seja verdade o que eu estou dizendo. É verdade, ó. Pois é. Quem estabelece a autoridade não é o cara que tem a autoridade, é o outro que escolhe. É verdade. O pastor não é a instituição que coloca. A autoridade é uma conquista. Então, ninguém que tem autoridade se impõe sobre o outro, porque ele nem sabe se ele é autoridade. Isso. Tá, desculpa. Verdade. Carlinhos é meu pastor mesmo sendo de instituições diferentes. Né? Porque existe uma autoridade, uma amizade, e que veio lá do Thales. Né? Então, vamos lá. Tem uma parte aqui, eu não ia falar, mas o senhor falou sobre criança, e eu me sinto convertido cada vez mais à causa da criança, sabe? A teologia da criança. Por quê? A gente aprendeu na instituição evangélica que criança é um objeto. Nós coisificamos a criança, tratamos ela como uma isca para alcançar os pais, sabe? E uma coisa que eu ouvi de um pastor amigo aqui em Juazeiro é que o pastor superior dele o criticou porque ele tinha um trabalho com crianças na periferia e com jovens. Olha a crítica. Olha, para de trabalhar com esses meninos porque esses meninos não trabalham. Eles não mantêm a igreja. Não oferta, né? E essa é a visão, né? Ou seja, menino só dá despesa, né? E a religião, ela coisifica mesmo a criança e tal. Então, a parte aqui que eu gostei demais, quando fala o propósito da justiça no evangelho é que a dignidade da pessoa humana seja redimida, preservada. Né? Quando Jesus fala que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e a dos doutores da lei. Porque o evangelho ele não admite ninguém ser raso. Né? Jesus não admite ficarmos somente na superfície. É algo que nos aprofunda. Né?
na nossa caminhada. E tem um testemunho teu, Carlinhos, que eu amo demais, que é sobre a pastoral. Essa pastoral da consolação, né? E nós aqui do Ceará, a gente sabe muito bem como tem crescido a violência no nosso estado pelo descaso de políticas públicas de segurança, porque querem tratar a segurança pública como repressão, né? E isso é um grande erro. E o Evangelho nos ensina a ir muito mais além, né? E eu gostaria de ouvir do senhor comentando um pouco sobre essa experiência da pastoral da consolação. Por que eu estou pedindo isso? Porque aquece meu coração. Me dá muita esperança quando eu escuto esse tipo de história, porque eu trabalho na periferia. E engraçado que eu estava com as crianças uma vez e fui falar sobre Jesus. O menino Jesus foi no Natal na época. E eu falei, ó, Jesus foi uma criança pobre, igual a nós. Aí as crianças se levantaram. Eu não sou pobre, não. Sabe? E ali me desconcertou, porque foi complicado para reverter. Os moleques me deixaram sem palavra mesmo. Eu gostaria de ouvir sobre isso, porque a gente escuta tanta política de morte, né? É presidente da República que defende que o ECA tem que ser jogado na latrina. É pastores da teologia da missão integral assumindo cargos nesse governo, né? E isso me deixa muito preocupado. Veja bem, quando você... Deixa eu responder a coisa aí da criança, né? Porque esse distanciamento que as pessoas... Aliás, essa discriminação, né, de colocar a criança à margem, nos ajuda a discernir se o que nós experimentamos é evangelho ou se é uma indústria da fé, se é uma experiência religiosa produtiva. E é verdade, a criança não é produtiva e a criança não paga a conta. Então, se a criança não tem lugar, não tem espaço, porque não paga a conta e porque não é produtiva, a gente tem que perguntar que movimento é esse, que negócio que empreendedorismo é esse que não cabe à criança. Até porque você pode observar, em alguns lugares, quando as crianças são trazidas, não é porque as crianças são importantes, é porque elas vão trazer seus pais. Eu fico, às vezes, chocado, eu chego assim e dizer, olha, nós vamos começar a trazer as crianças, porque trazendo as crianças, daqui a pouco os pais vêm também. Então, a criança é só a isca para trazer o pai e a mãe, né? É muito impressionante, chocante esse tipo de proselitismo que traz a criança, não porque a criança é importante, né? Uma pessoa muito querida, que eu tinha sempre um respeito muito grande, ele dizia assim, você precisa tratar a criança, tratar bem a criança, porque quem sabe um dia ele vai ser um doutor. Então ele tratava bem a criança, não é porque amava a criança, é porque achava que um dia ela, com o rótulo de doutor, poderia te receber ou não te receber. Então, na verdade, era um investimento porque vai ser doutor. É um investimento porque um dia vai ser uma autoridade sobre você, não é porque é criança, né? Então, acho que essa é uma questão muito relevante que a gente precisa, à luz do Evangelho, dizer como Jesus, deixai vir as minhas criancinhas e nós empeçais, porque das tais é o reino dos céus. E quem não se tornar como uma criança, de modo algum pode herdar o reino de Deus. Isso é muito importante, é fundamental para discernirmos entre o Evangelho e a indústria da fé, que porventura estejamos insertados ou envolvidos nela. Sobre a pastoral de consolação, aprendi a partir de uma mãe sofredora, o filho dela já é de maior, mas ainda está preso, ele cometeu muitos delitos na adolescência, poderia ter voltado a ter uma nova vida depois dos 18 anos, é como se as penalidades anteriores já tivessem cumpridas, ele teria a chance de viver uma nova vida, cometeu o delito de novo, e hoje está preso outra vez e preso como adulto. Essa mãe, ela, a partir da sua dor, começou a compartilhar com outras mães a sua dor e a sua aflição. É Valônia, hoje é evangélica, pessoa maravilhosa. E aí foi num depoimento dela que eu me senti sensibilizado a fazer um trabalho de consolação com os pais e as mães
que perdem seus filhos e filhas por conta da violência. Meninos e meninas que morrem precocemente. Inclusive, no livro que eu fiz, quando eu digo edição, é porque não é o livro que eu escrevi, é o livro que tem um depoimento deles, que eu faço uma arrumação dos depoimentos, jogo uma linguagem que facilite a leitura para não ficar uma linguagem pesada, faço a apresentação e a conclusão, e foi a Visão Mundial que ainda que eu seja o editor, o organizador do livro, a Visão Mundial é que é a dona do livro. Eu não é um livro que está lá, Carlinhos Queiroz, editor e tal, mas não é um livro, eu não posso dizer que eu escrevi, porque é o depoimento deles, depoimentos gravados e tal. E aí, nesses depoimentos, vem também a história de 3 mães que passam por essa dor, que é esse trabalho que a gente faz de consolação. Ou seja, o garoto é assassinado, é assassinada, e nesse aspecto a equidade não se manifesta. Porque quando é um filho de um magnata, quando é um filho de um militar, ou quando é a filha de um político, não estou dizendo que esses têm que... Não, é que o critério de investigação não é o mesmo para quando morre um menino da comunidade pobre. Morre um menino da comunidade, antes da pandemia, eu tinha mais encontros com o Tiago, que é um professor aqui da universidade, fazia pesquisa sobre a violência, e ele tinha um campo de observação que era o campo dos meninos assassinados. Eu fiquei chocado uma vez. Ele disse, Carlinhos, aqui nos próximos 30 dias, desses 37 garotos vão morrer no mínimo 23. Com 15 dias já tinham morrido 17. Ele fazia o levantamento de quem eram os garotos, onde é que eles moravam, e dizia onde é que estava o traficante que ia matá-lo. Entregava na Defensoria Pública. E dificilmente o pessoal tomava alguma iniciativa. Chocante, chocante, chocante. Tal é o nosso descaso com esse tipo de gente. E uma das coisas que machuca muito a pessoa é saber que o seu filho foi assassinado, a sua filha, sabe onde é que mora o assassino e não tem ninguém que faça nada. Então, a pastoral de consolação não é só uma questão emocional, é também uma questão legal. De saber que se identifica e que se vai até as últimas consequências em quem cometeu o assassinato. Esse meu amigo, o Tiago, ele identifica um negócio que para mim é chocante. Né? Ele faz o levantamento e junta alguns indicadores. Menino pobre, menor de 16 anos de idade, menino pobre, menor de 16 anos de idade. Se é menor de 16 anos de idade, dificilmente tem algum tipo de trabalho, algum tipo de produção econômica. Pobre, menor de 16 anos de idade, dependente químico, pobre, menor de 16 anos de idade, dependente químico e, olha que chocante, e não tem índole para roubar e matar. Ele vai morrer. Ele vai ser assassinado. Ele é pobre, não tem produção, não tem ganho não é empreendedor nem empregado, ele é dependente químico, não tem índole para matar ou roubar. Nessa pesquisa desse rapaz, o que é chocante, e é verdade, é o seguinte, é que o garoto que tem índole para roubar e matar, vai pagar a droga roubando e matando. Aí ele consegue, por muito tempo, ou por mais tempo, viver porque ele paga ao traficante. O menino que não tem índole não consegue. Vai ficar devendo e vai ser assassinado. E o cara que vai matá-lo está não mais do que numa distância de 100 metros da casa dele. Esse professor, Tiago, ele faz um levantamento nos bairros, ele coloca o nome do menino, coloca o endereço do garoto, avisa que naquele período assim, o menino vai morrer. E o pessoal simplesmente... Então, a nossa pastoral de consolação envolve toda essa aflição do pai, da mãe, essas situações, e desses garotos que são assassinados precocemente, porque por descaso, por abandono, seja pelo que for, né, se tornaram dependentes químicos. E aí não tem proteção de ninguém. Se o garoto é de classe média alta, ou se o pai dele comprou uma bicicleta para ele, tem liquidificador, tem um micro-ondas, esse menino vive mais. Porque ele pega a bicicleta e vende,
paga a droga com micro-ondas, quando o pai procura não encontra mais. Ele pega o celular da mãe, quando a mãe procura, o celular já foi embora. Então, por isso que é pobre, dependente químico, não tem ainda uma capacidade produtiva e não tem índole para matar e roubar. Então, o fato de ser pobre faz com que ele não arranje dentro de casa os objetos, o espelho, o micro-ondas para pagar a droga.